Nosso corpo é muito mais do que uma máquina biológica. Ele é um espelho silencioso do inconsciente. Carl Jung, ao longo de suas pesquisas sobre o comportamento humano e a alma, percebeu que o corpo frequentemente revela o que a mente consciente ainda não compreendeu. Quando estamos perto de alguém que nos faz bem de verdade, nosso corpo responde. Os ombros relaxam, o coração se acalma, a respiração se torna profunda. E isso não é acaso. É a sabedoria do inconsciente falando. Muitas vezes, ignoramos os sinais do corpo e seguimos apenas o que a mente racional diz. Mas o corpo fala antes da mente. Ele percebe sutilezas, energias, vibrações que escapam à lógica. Jung chamava isso de intuição somática, uma ponte entre o corpo e o inconsciente. É como se o corpo antecipasse o que está por vir, especialmente em relacionamentos. Quantas vezes você já conheceu alguém e, sem motivo lógico, sentiu um desconforto? Ou, ao contrário, sentiu uma paz imediata ao lado de alguém? Isso não é superstição. É a linguagem do corpo tentando comunicar que existe algo maior ali. Essa percepção, se ignorada, pode nos levar a caminhos de dor, relacionamentos tóxicos e repetições inconscientes. O corpo vibra quando está perto da pessoa certa. E não se trata de uma paixão intensa ou um desejo desenfreado. Trata-se de uma sensação de reconhecimento. Como se algo profundo dissesse, aqui está seguro. Jung acreditava que esse reconhecimento não era apenas físico, mas arquetípico. Algo dentro de nós encontra algo familiar no outro. A teoria dos arquétipos nos ajuda a entender que todos nós carregamos imagens ancestrais no inconsciente coletivo. Quando encontramos alguém que ativa um desses arquétipos de maneira positiva, sentimos como se já o conhecêssemos. O corpo, então, responde com acolhimento. Essa é uma chave importante para identificar a pessoa certa. O corpo não entra em alarme. Ao contrário, quando estamos com alguém que representa um padrão destrutivo que ainda não curamos, o corpo alerta. Às vezes com aperto no peito, náusea, cansaço súbito. Jung dizia que o inconsciente nos envia sinais constantemente. Basta estarmos atentos. O corpo, nesse sentido, é um oráculo. A mente pode ser enganada por palavras doces, promessas ou aparência. Mas o corpo não mente. Ele guarda as experiências, os traumas, os medos e os desejos. Ao encontrar a pessoa certa, ele não entra em conflito. Ele descansa. E esse descanso é precioso. Aprender a ouvir o corpo é uma jornada de autoconhecimento. É preciso prática, presença e humildade para silenciar a mente e prestar atenção ao que sentimos. Esse é o convite de Jung: pare de buscar a resposta fora. Seu corpo já sabe. Jung nos presenteou com o conceito de sincronicidade, eventos que acontecem simultaneamente sem uma relação de causa e efeito, mas que têm um significado profundo. Aplicado ao amor, isso significa que os encontros verdadeiramente importantes não são aleatórios. Eles têm um propósito, e o corpo pressente esse propósito. Você já teve a sensação de que encontrou alguém no momento exato em que precisava? Ou de que algo maior conspirou para que vocês se conhecessem? Isso é sincronicidade. E quando essa pessoa é a certa, o corpo sente. Há uma sensação de encaixe, como se uma peça perdida tivesse voltado ao seu lugar. Esse fenômeno não pode ser explicado pela lógica tradicional. A mente tenta racionalizar, mas o corpo vive. Ele vibra, treme, aquece ou silencia. Ele participa do encontro como se fosse parte ativa da cena. E é. Porque, para Jung, os encontros importantes são chamados da alma. E a alma se manifesta através do corpo. Em um relacionamento verdadeiro, há fluidez. As conversas acontecem com naturalidade, os silêncios não incomodam, o tempo parece diferente. O corpo se adapta, sem esforço. Não há necessidade de máscaras,
E isso é um dos maiores sinais de que algo verdadeiro está acontecendo. Muitas vezes confundimos paixão com intensidade emocional e física. Mas Jung nos alerta: a paixão pode ser uma repetição inconsciente de padrões que ainda não curamos. Já o amor verdadeiro é calmo. E o corpo sabe a diferença. Ao lado da pessoa certa, você se sente você mesmo. O corpo reconhece a verdade. Ele não precisa de provas ou justificativas. É como encontrar um velho amigo, mesmo que seja a primeira vez. Essa sensação de familiaridade é um sinal poderoso. Jung dizia que a alma se alegra quando encontra algo que reconhece. E o corpo manifesta essa alegria. É por isso que tantos relacionamentos fracassam, porque são baseados apenas em compatibilidade mental ou atração física. Sem a conexão profunda que envolve corpo, alma e espírito, eles não se sustentam. A pessoa certa não é apenas aquela que te atrai, mas aquela que o seu corpo acolhe. A verdadeira conexão não é construída com esforço, mas reconhecida na alma e sentida no corpo. E isso, Jung diria, é a verdadeira alquimia dos relacionamentos, quando dois seres se encontram e seus corpos dizem sim antes mesmo que a mente compreenda. Todos nós carregamos feridas emocionais. Jung acreditava que essas feridas moldam a forma como escolhemos nossos parceiros. Se não estivermos conscientes, repetimos ciclos. O corpo, nesse contexto, torna-se um campo de batalha entre o que queremos e o que tememos. Se você sente ansiedade constante perto de alguém, se o corpo nunca relaxa, isso é um sinal. O corpo está dizendo: essa pessoa ativa feridas ainda abertas. Não é sobre culpa, mas sobre reconhecimento. A pessoa certa não nos machuca nos mesmos lugares que os outros machucaram. Relacionamentos que nos curam são diferentes. Eles não nos salvam, mas nos inspiram a crescer. E isso é sentido no corpo. O coração bate em paz. O estômago não revira a cada mensagem não respondida. O sono vem tranquilo. É como se o corpo dissesse: enfim, podemos respirar. Escolher alguém com base apenas na mente é um erro comum. Criamos listas, critérios, exigências. Mas o corpo não segue essas regras. Ele sente. E, muitas vezes, escolhe diferente. Porque sabe o que é verdadeiro. Mesmo que isso vá contra nossos padrões mentais. As feridas antigas podem nos atrair para o conhecido. Isso significa que, inconscientemente, buscamos o que é familiar, mesmo que seja destrutivo. O corpo, nesse caso, entra em conflito. Ele sente o perigo, mas a mente racionaliza. É preciso coragem para ouvir o corpo e dizer não ao que machuca. Jung dizia que o autoconhecimento é a base de toda a cura. E isso inclui conhecer os padrões do corpo. Onde você tensiona quando sente medo? Qual parte dói quando se sente rejeitado? O corpo revela tudo. Ele é o primeiro a sentir. E o último a esquecer. Quando você encontrar alguém que respeita suas dores, que não pressiona, que acolhe, o corpo responde com gratidão. Essa sensação é inconfundível. E não precisa de muitas palavras. A presença basta. Porque o corpo reconhece quem veio para ficar. Curar-se é, antes de tudo, aprender a ouvir o corpo. E escolher com base nessa sabedoria silenciosa. A pessoa certa não ativa sua dor. Ela caminha ao seu lado enquanto você se cura. E isso, Jung diria, é um verdadeiro encontro de almas. Jung não falava de alma gêmea como algo romântico ou idealizado, mas como uma imagem arquetípica, a busca por uma união interior entre masculino e feminino. Ele chamava isso de anima e animus. Quando encontramos alguém que reflete esse equilíbrio, o corpo sente como se estivesse em casa. Essa sensação de completude não vem da dependência, mas da integração. A pessoa certa não é metade da sua laranja. Ela é alguém inteiro,
que reconhece sua inteireza. E, juntos, os corpos dançam em sintonia, como se houvesse uma memória antiga entre eles. Essa união não é feita apenas de afinidades. É feita de respeito, silêncio, escuta. É uma vibração que acontece entre dois campos energéticos. E o corpo é o primeiro a sentir isso. Ele aquece, suaviza, se entrega. Não por submissão, mas por confiança. Relacionamentos baseados em alma têm algo de sagrado. Não são perfeitos, mas têm sentido. Os conflitos não são guerras, mas pontes para o crescimento. E o corpo sente essa diferença. Ele não entra em modo de defesa. Ele se abre, porque sabe que está seguro. A imagem arquetípica da união vive dentro de nós. E quando encontramos alguém que ressoa com essa imagem, algo desperta. É como se dois espelhos se refletissem. E o corpo, mais uma vez, reage. Com arrepios, lágrimas inesperadas, sorrisos espontâneos. Esses sinais não são coincidência. São manifestações do inconsciente coletivo. Jung dizia que toda experiência significativa tem uma linguagem própria. E, nos relacionamentos, essa linguagem começa no corpo. É ele quem traduz o que a alma deseja dizer. Encontrar a pessoa certa é, antes de tudo, reconhecer em si mesmo que precisa ser amado. A partir disso, o outro não é um preenchimento, mas um reflexo. E o corpo se alinha, porque finalmente há verdade. E onde há verdade, há paz. Essa paz não é ausência de conflito. É a presença de sentido. E o corpo é o templo onde esse sentido se manifesta. Ouça-o. Ele sabe antes de você. O silêncio revela aquilo que as palavras escondem. Quando estamos com a pessoa certa, o silêncio não é desconfortável. Ele é pleno. É nesse espaço silencioso que o corpo se comunica com mais força. Ele respira. Ele sente. Ele é. Jung valorizava a intuição como um dos caminhos mais puros para o inconsciente. E a intuição é corporal. Ela surge como um frio na barriga, um arrepio, uma paz inexplicável. A mente tenta explicar, mas o corpo já sabe. E esse saber é sagrado. A intuição não é um dom místico. É uma habilidade que pode ser cultivada. E ela é fundamental para os relacionamentos. A pessoa certa é sentida, antes de ser escolhida. Ela é percebida, antes de ser compreendida. O corpo dá sinais. Sempre. Muitas vezes, ignoramos esses sinais por medo da solidão, por pressa ou por padrões antigos. Mas Jung nos lembra, o inconsciente sempre vence. Se você ignora os sinais do corpo, eles voltam como dor, como angústia, como doença emocional. Por isso, observe como seu corpo reage perto das pessoas. Existe leveza? Existe tensão? Você respira com facilidade? Ou vive em alerta? As respostas estão ali. E são mais verdadeiras do que qualquer discurso. A sabedoria do corpo é ancestral. Está ligada à natureza, ao instinto, ao inconsciente coletivo. E quando aprendemos a escutar, tomamos decisões mais alinhadas com nossa essência. Escolhemos com o corpo. E isso muda tudo. A intuição é o mapa. O corpo é a bússola. A pessoa certa é o destino que ressoa com quem você é de verdade. Não com quem você finge ser. Silencie. Sinta. E confie. Seu corpo já sabe. Quando escolhemos com base no corpo, escolhemos com verdade. E isso cura. Jung dizia que o verdadeiro encontro com o outro é também um encontro com partes nossas que estavam adormecidas. A pessoa certa nos acorda. E o corpo celebra. Relacionamentos saudáveis não evitam o conflito, mas o atravessam com amor.
O corpo sabe quando está sendo respeitado, tocado com cuidado, olhado com verdade. Ele não precisa se defender. Ele se entrega. E essa entrega é terapêutica. A pessoa certa não é perfeita. Mas ela nos inspira a sermos melhores. E o corpo reconhece isso. Ele se renova, se fortalece, se equilibra. Há mais energia, mais vontade de viver. Porque estar perto do amor verdadeiro é estar mais perto de si mesmo. O amor, segundo Jung, é um processo de individuação. Ou seja, um caminho para se tornar quem se é. A pessoa certa não nos afasta disso. Pelo contrário, ela nos conduz com suavidade. E o corpo responde com gratidão silenciosa. Por isso, antes de perguntar se alguém é o certo para você, pergunte ao seu corpo. Ele está leve ou tenso? Ele quer ficar ou fugir? Ele se sente acolhido ou ameaçado? Essas respostas são bússolas. E conduzem à verdade. A cura emocional começa quando deixamos de ignorar o que sentimos. Quando paramos de justificar o que machuca. Quando reconhecemos que merecemos paz. E que a pessoa certa não causa guerra dentro da gente. A pessoa certa é aquela que faz seu corpo respirar melhor. Que traz silêncio sem medo. Que te faz sentir inteiro. E isso não se explica. Se sente. Jung sabia disso. E você, no fundo, também sabe. Confie no que o corpo diz. Ele nunca mente. Ele é a sua verdade mais profunda.